Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de quarta-feira, né? Essa live que é tão querida. Já estou vendo alguns pais, algumas mães lá da Neuropsicocentro. E essa temática que a gente vai abordar hoje, inclusive desperta muitas dúvidas, né? Foi bastante pedida. Hoje nós contaremos com dois convidados super especiais, que vocês já conhecem, o Lincoln Macedo, né, que vocês já conhecem lá do nosso simpósio, e a nossa querida Clarissa Leão. Eu sou Janine Nogueira, tá? Estou sempre aqui com vocês nas lives, sou jornalista, sou estudante de psicologia e faço parte lá do time de marketing da Neuropsicocentro. Vou trazer aqui para conversar com a gente a Clarissa e o Lincoln. Um minutinho, pessoal. Oi, Clarissa. Boa noite. Boa noite. Vou convidar aqui o Lincoln para participar. Vamos lá. Prontinho. Lincoln já tá por aqui, será? Bom, já convidei o Lincoln, né? Mas vou te apresentando, Clarissa, por enquanto, que o Lincoln não entra aqui, né? A Clarissa é nossa sócia diretora lá da Neuropsicocentro. Gente, vocês já conhecem o rostinho dela, né? Ela é psicóloga, é especialista em psicomotricidade relacional e tem experiência clínica com crianças em psicoterapia de grupo e individual. Seja super bem-vinda, Clarissa, à nossa live. Muito obrigada. Vamos conversar bastante sobre um tema que eu amo. Com certeza. E um tema que tem muita dúvida, né? Sim, os pais sempre têm muitas dúvidas. Os pais sempre trazem muitas dúvidas, com certeza. Porque impacta diretamente, né, no autismo. E aí o brincar e o autismo tem muita relação. A gente vai falar sobre isso, né? Eu tô tentando colocar o Lincoln aqui. Lincoln, se você estiver aqui já na live, manda uma mensagenzinha pra gente, que eu tô tentando te convidar, mas aqui não tô conseguindo. Já fiz o convite. Bom, enquanto a gente tenta trazer o Lincoln pra cá, Clarissa, vamos começando? Que tal? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? Que foi inclusive uma dúvida que veio. A gente abriu uma caixinha de perguntas durante a semana. Pronto, Lincoln, acho que vai entrar por outro perfil. Só um minutinho. Achei. Pronto, ele está dizendo aqui, entrei agora. Pronto, exatamente. Deu certo? Pronto. Deu certo. Ótimo, perfeito, Lincoln. Íamos começar o papo sem você. Acredita? Que absurdo. Faz parte. Faz parte. Mas seja super bem-vindo, viu, Lincoln? Obrigado. Super obrigada por aceitar. Em nome do Neuropsicocentro, eu queria muito agradecer a tua disponibilidade num horário desse à noite, num período já tão corrido, né, do ano. É um prazer enorme estar aqui de novo contigo. E vamos compartilhar aqui ideias sobre o brincar, né? Poxa, obrigado. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o feedback de vocês, né, com o retorno das pessoas que participaram do evento do Neuropsicocentro, né? Foi um evento muito gostoso de trocar e acompanhar os outros profissionais, até os participantes depois do evento e poder dar seguimento a isso de alguma forma, tentar levar mais informação é sempre bom, viu? Obrigado eu. Perfeito. E agora, para te apresentar, né, Lincoln? O Lincoln, ele é graduado em Educação Física, né? Especialista em Educação e Reeducação Psicomotora pela UERJ, né? Tem trabalhado há mais de 14 anos com crianças, adolescentes e adultos com autismo, tanto em sessões individuais, de grupo ou em mediações escolares. Lincoln tem ministrado cursos e palestras em todo o país, inclusive esteve com a gente, como eu já falei, né? Aqui no simpósio NPC, que foi um momento muito rico, que a gente teve muito feedback legal, né? Joia. Perfeito. Pra gente começar, brincar é uma coisa muito séria, né, gente? Diferentemente do que muita gente pensa, né? E aí, nesse sentido, eu queria saber o que existe na brincadeira que pode ser utilizado para incentivar esse aspecto tão importante
que é o desenvolvimento social da criança com TEA? Quem quiser responder primeiro. Vamos lá. Bom. Então, eu ia fazer primeiras damas, mas fica à vontade, se qualquer coisa eu posso começar. Acho que de forma geral, né, faz necessário colocar que para qualquer criança o brincar já seria algo vital para o desenvolvimento. Enquanto adulto, a gente consegue, quando algo nos incomoda, se aproximar de alguém e falar sobre aquilo que nos incomoda, colocar para fora as nossas angústias, os nossos sentimentos e pensamentos. Isso é o que se espera de uma pessoa saudável, em todos os sentidos da palavra, um adulto que consiga compartilhar dessa maneira. Já uma criança, ela não vai ter competência nem estar pronta para fazer isso nesse momento. Então, o que normalmente ela vai precisar fazer é, através do brincar, nos contar, né, implicitamente e simbolicamente, como ela está naquele momento. Se ela está mais triste, se ela está angustiada, se ela está chateada, se ela está muito feliz de alguma maneira. Então, através do brincar, é que a gente consegue colher informações sobre o atual estado dessa pessoa. Inclusive, projeções simbólicas são feitas de forma inconsciente e nos dão informações riquíssimas para ajudar no processo de desenvolvimento dessa criança, tendo TEA ou não, viu? Então, inicialmente, acho que vale a pena considerar isso. Uhum. E interessante, Lincoln, que a gente pensa que às vezes a gente está falando disso só dentro de uma sessão de psicomotricidade ou de uma sessão de psicoterapia, enfim. Mas isso é o dia a dia, né? A brincadeira que acontece no recreio da escola, é a brincadeira que acontece em casa, sozinho ou acompanhado por colegas, a brincadeira junto aos pais, é a brincadeira livre, né? Eu gosto de colocar que a brincadeira livre é uma expressão, sim, né, desse sentimento, desse mundo interior que a criança traz. Sim, perfeito, com certeza. E verticalizando na pessoa um diagnóstico de TEA, também é muito importante a gente pensar sobre a forma com que isso se dá. Porque normalmente as pessoas que não têm o conhecimento ou não enxergaram dessa maneira, elas vão aguardar que uma pessoa com diagnóstico de TEA brinque da mesma forma que uma criança de desenvolvimento típico vai brincar. E isso acaba construindo estereótipos, rótulos e julgamentos que impossibilitam até mesmo aquela criança com TEA de brincar, esse brincar livre que você acabou de comentar, né? Impossibilitam que isso aconteça. E aí acaba-se tendo a construção de algumas barreiras que eu coloco para a relação, né, daquele adulto que está mediando ou que está querendo compartilhar de uma brincadeira com uma pessoa com autismo. Ninguém gosta de ser julgado, ninguém gosta de ser criticado ou apontado, né? Mas às vezes a gente faz isso sem perceber com uma pessoa com diagnóstico de TEA, porque a gente gostaria que ela brincasse de uma forma, só que ela está brincando de outra maneira, como se existisse um jeito errado de brincar, né? E muitas vezes os adultos trazem modelos já prontos, né, para essa brincadeira e querem encaixar a criança dentro desse modelo. E quando eu falo da brincadeira livre, é muito nesse sentido, é de permitir que o outro também conduza, sendo esse outro uma criança ou um adulto com diagnóstico de TEA, seja uma criança típica, enfim, permitir dar espaço para a criança se expressar de acordo com a maturidade que ela tem, de acordo com as necessidades e os desejos que ela tem, é super rico, porque a brincadeira ela não acontece sozinha, ela até pode acontecer sozinha, mas ela pede uma parceria, uma reciprocidade. E muitas vezes nós adultos falhamos nisso, porque queremos que a coisa aconteça exatamente como a gente pensou. Aquelas regras que são colocadas, seja uma brincadeira de regras, seja um jogo de tabuleiro, precisa ser exatamente assim. E quando se brinca com criança, especialmente criança com diagnóstico de TEA, a gente tem que estar preparado para isso, para esse imprevisível, para estar preparado também para dar conta disso, né? Que muitas vezes vai vir não vai vir o encaixadinho, né? Perfeita a sua colocação, porque o que acontece na maior parte das vezes é você ter um adulto com uma mega boa intenção, seja ele pai ou profissional, né, querendo ajudar a pessoa com TEA a brincar, só que ele acaba se esquecendo que o ser humano
independente do diagnóstico dele ou não, ele aprende através de modelo. A nossa sociedade só chegou onde está agora porque a gente consegue observar, absorver modelos e reproduzir. A gente consegue fazer isso, né? A pessoa com diagnóstico de TEA também absorve modelos o tempo inteiro porque ela é um ser humano. Então, a gente quer que a criança, onde eu quero chegar com isso, a gente quer que a criança com TEA seja flexível e aceite as nossas ideias, mas a gente não é modelo de flexibilidade na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes a gente não aceita as ideias dela e quer impor as nossas. E aí a criança às vezes está devolvendo isso para a pessoa e ela nem percebe que isso está acontecendo. Exato. É bem comum ver isso, é bem comum mesmo. A gente vê essas situações se repetirem. É como você disse, com os pais, com os profissionais, é do humano, né? Nós adultos perdemos um pouco, na medida que a gente vai envelhecendo, né? Nós perdemos um pouco essa capacidade de entrar no universo do outro de forma mais empática, inclusive, né? E olha que interessante, a gente recebeu aqui um comentário da Neide2376, que ela tinha dito que percebia que isso acontecia, né, na família dela. Sem diagnóstico, sem muitas vezes pensar em TEA, os adultos interferiam nas brincadeiras das minhas crianças. Sim. Interessante, né? Isso é muito comum. Muito comum. E aí, percebendo isso, né, o que a gente pode fazer? Ajudar as pessoas a entenderem que, olha, a brincadeira é quase um terreno sagrado para a criança, né? Então, é igual o seu trabalho, o nosso trabalho, né? Onde a gente ali imprime aquilo que nos contempla, nos faz ter vida, de alguma forma, né? Ajudando o outro. E a criança, dentro desse processo da brincadeira, é onde é o trabalho dela, é onde ela flui a atual competência dela, coloca para fora suas potências e suas dificuldades. Então, ajudar quem está no entorno a perceber que é um momento que pode ser compartilhado é importante, mas também deve ser respeitado. Uhum, perfeito. Gente, eu queria ouvir um pouco de vocês. Como que a gente pode distinguir esse brincar que é funcional, de um brincar que não é tão funcional assim, que já é considerado disfuncional? Existem maneiras da gente distinguir esses dois? Bom, então a gente está falando aqui de flexibilidade, né, mental para ir, mas existem algumas coisinhas, algumas regrinhas, vamos chamar assim, básicas, né, de compreensão desse brincar funcional e desse brincar disfuncional. Eu gosto de falar que a gente pode observar, primeiro eu gosto de observar livremente uma criança brincando, né? E como isso se repete, de que forma isso se repete, de que elementos se repetem naquela brincadeira. Esse é o primeiro ponto. Antes de julgar se é funcional ou disfuncional, porque o que é funcional para mim, para nós, pode não ser funcional para aquela criança e vice-versa, né? Então eu gosto primeiro de observar, de estar junto, de estar num lugar mais distanciado um pouquinho antes de intervir julgando o que é ou não é funcional. Algumas coisas se apresentam disfuncionais, vamos chamar assim, que eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, é o que é usado, especialmente na brincadeira social, na brincadeira coletiva. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui que acontece com certa frequência. Imagina que os coleguinhas estão lá brincando com o carrinho e passando o carrinho com as rodinhas para baixo, vrum, 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 né? E aí outra criança se aproxima e ela arranca a roda do carrinho e faz ficar segurando na mão. E aquele é o brincar dela. Cabe um julgamento ou não? Minha opinião, tá? Lincoln pode até dar a opinião dele também nesse sentido. A minha opinião é que não cabe um julgamento ali, né? Cabe um olhar, enquanto terapeuta, no meu caso, né? Enquanto terapeuta, um olhar para ajudar essa criança a trazer mais próximo esse brincar da realidade do grupo em que ela está inserida, da idade em que ela está inserida, do que vamos botar entre aspas também, esperado para a idade, né? Do que é esperado dentro da faixa de desenvolvimento. Isso para as crianças típicas e também para as crianças com diagnóstico de TEA. Ótimo, ótimo, ótimo exemplo, muito boa a sua colocação, porque na maior parte das vezes, na minha opinião, quem julga é o adulto, não é a outra criança, viu? A criança vai ver, ela tá brincando com o carrinho lá na ponte, né? Da forma tradicional, vamos colocar assim, de colocar o carrinho para passar na ponte. Se ela olhar para o lado e ver outra criança enfileirando 15 carrinhos sem ser divididos por cor, a outra criança vai achar até interessante se bobear, vai olhar, talvez ela queira
colocar os carrinhos num cenário dela de brincadeira, mas se a outra criança com TEA não quiser, ela vai respeitar, os dois vão se entender. O que incomoda dentro do cenário, na minha humilde opinião, para o adulto é ele olhar aquilo, ver aquele distanciamento das crianças brincando em paralelo e não de forma compartilhada. E vejam que interessante, na minha perspectiva, os adultos só pensam que essa é uma dificuldade de brincar da pessoa com TEA. Mas, na verdade, se existe uma relação ali, a responsabilidade deve ser compartilhada entre ambos, no mínimo duas pessoas. Se estão duas pessoas querendo brincar de forma compartilhada e não está rolando a brincadeira, a responsabilidade é compartilhada. Da mesma maneira que a pessoa com autismo está rígida, só querendo enfileirar os carros, nesse exemplo hipotético, a criança em desenvolvimento típico também está rígida na sua ideia de querer passar o carro na ponte. Ela poderia, de repente, flexibilizar e falar, não, ok, eu vou colocar então aqui do lado dos seus, a gente vai fazer um estacionamento. Enfim, a gente está falando de um exemplo hipotético, mas é só para ilustrar que, na minha opinião, a responsabilidade da brincadeira compartilhada, né, não estar acontecendo, deve ser dividida entre ambos. E não só designada como na maior parte das vezes é feita. Olha lá, tá vendo? Ele não está conseguindo brincar com o João. Ele não está conseguindo. Só que ninguém fala. Eles não estão conseguindo brincar juntos. Perfeito. Eu sei, se eu só completar com uma coisa, porque é muito comum, uma coisa puxa a outra, né? Eu sei que vão ter pessoas que vão falar assim, tá, pô, Lincoln, mas meu filho fica lá, deixar horas enfileirando os carrinhos ali, se tiver 30 carrinhos ele vai enfileirar 30, se tiver 50 ele vai enfileirar 50, ok. E isso não é brincadeira, carrinho serve para andar, para fazer vroom e tudo mais. E aí a gente vai cair naquilo que você colocou anteriormente, né? E colocou muito bem. O brincar funcional, né? O brincar depende do meu referencial, da perspectiva que eu escolho ter sobre aquilo. Então, eu não tenho cabelo, mas vocês têm, já devem ter feito em algum momento isso na vida, de pegar uma caneta e prender o cabelo com a caneta. Sim? Sim. Imagina, você está lá numa sala, prendeu o seu cabelo lá com a caneta, aí vem alguém, tira a caneta do seu cabelo e fala assim, não, peraí, caneta não serve para prender o cabelo, caneta é para escrever. Uhum. Para mim é a mesma coisa que você pegar essa criança no exemplo hipotético e falar, não, não, filho, não pode enfileirar. Carrinho não é para enfileirar, carrinho faz vrum vrum. Talvez ele até já saiba que o carrinho faz vrum vrum, ok? Só que por algum motivo que você não se permitiu tentar investigar e entender de forma empática, ele prefere enfileirar hoje. Então a função depende muito do seu referencial, do que aquilo faz sentido para você ou não. Eu sei que com algumas crianças, quando é uma atividade de grande hiperfoco, ela é capaz de ficar muito hiperfocada ali e ela tem menos disponibilidade para as ações compartilhadas comigo. Mas existem estratégias para ajudar ela a perceber de forma mais humana, e gentil e empática que, olha, legal que você gosta disso, mas também pode ser legal gostar daquilo ali. Isso. Perfeito. A gente está recebendo algumas contribuições super interessantes, né, aqui. Uma delas foi uma pergunta da Giovana Toledo, _. A Giovana perguntou, quais as formas de entrar na brincadeira de crianças que gostam de estar no controle? Eu adorei essa abordagem dela, né? Então, assim, ó como tá surtindo efeito, né, o nosso papo. Eu quero entrar nessa brincadeira, né? Eu quero participar ao invés de só tolher ali, né, a criança, controlar, enfim. Então, primeiro, na minha opinião, acho que assim, a gente precisa lembrar que controle é igual a conforto. Por isso que a maior parte das pessoas quer estar no controle. Por isso que nós, enquanto adultos que desaprendemos a brincar, necessitamos, quando a gente vai desenferrujar, né? Que a gente desaprendeu a brincadeira, quando a gente quer ficar rígido, a gente quer controlar, porque a gente quer ser assertivo. E controle é igual conforto. Então, se eu controlo, eu me sinto confortável. Só que a gente esquece que o outro também precisa ter controle daquela brincadeira. E uma das coisas mais desafiadoras é o exercício da gente dar o controle para a pessoa que está na nossa frente. De falar, olha, estou aqui para brincar do que você quiser. Do que você quiser. Eu costumo falar que é uma disponibilidade efetiva. Você estar 100% para aquela pessoa, para fazer o que ela quiser,
É um dos exercícios mais difíceis, mas é tão gostoso quando isso acontece, porque a gente acaba, eu não preciso mais do controle. A gente vai na direção que ela quiser ir. Tô junto, que ela quiser fazer. E acaba que ela percebe isso, em geral, e reage muito positivamente no que diz respeito à construção de vínculo. Que ela percebe que, nossa, tem uma pessoa que está aqui, eu quero brincar desse jeito, ela, vamos. Eu sugeri fazer isso, ela, sim. Cara, que pessoa generosa. Aí vocês podem estar pensando, mas na arena social não é assim. As pessoas vão dizer, não, ok, mas depois que eu já mostrei para essa pessoa que tem dificuldades de relação social, que eu estou aqui para ser amigo dela de alguma maneira, para se compartilhar momentos, ela vai absorver o modelo de flexibilidade e em um momento ou outro vai ficar mais suscetível a minhas sugestões. E é uma situação tão engraçada que eu pelo menos já vivenciei infinitas vezes, e que nós adultos também precisamos estar desnudos, né, desses preconceitos, dessa sensação de que se eu fizer isso eu vou ser ridículo, se eu fizer isso eu vou estar sendo infantil, né? Então é muito comum a gente perceber o adulto assim também. Eu lembro de várias situações que eu já vivi, e nas sessões de psicomotricidade, por exemplo, uma criança que só bate a mão num determinado objeto, no chão, o que é que seja, onde quer que seja. E ela não fazia contato visual, né? Enfim, uma comunicação super restrita. Mas ali era uma forma de comunicar. A partir do momento que eu comecei a entrar empaticamente na relação com ela, me abaixando e fazendo exatamente o mesmo movimento, ela passa a se comunicar comigo, mesmo que não verbalmente. Né? Imagine que nem toda criança vai ter capacidade de se comunicar verbalmente, né? Nem condições de se comunicar verbalmente, mas ela tem, engraçado, que é fazendo exatamente o mesmo movimento, buscando o ritmo, entrando no ritmo dela, ela para, levanta o rostinho e olha no seu olho, né? Então, ali começa uma forma de comunicação, de aceitação incondicional do adulto para a criança. Então, assim, para mim são momentos belíssimos que a gente, quando consegue vivenciar isso, assim, a gente tem uma oportunidade riquíssima, né? De entrar no universo do outro, de aceitar, e aí sem pré-julgamentos. Ai, que ridículo, tu tá lá batendo a mãozinha igual a criança, né? Não tem ridículo. Quem tá pensando em ridículo nem começa a brincar, né? Nossa, isso é tão, tão precioso que você está compartilhando, porque assim, as pessoas não têm noção o quanto é mais difícil fazer isso que você narrou do que eu me colocar no pedestal de adulto controlador. Isso. Porque quando você faz isso que você narra, você abdica do que você quer para olhar para aquilo que a pessoa precisa. Isso é muito difícil de fazer. Porque abdicar daquilo que eu desejo, abdicar do eu. Não, eu quero fazer isso, eu pensei naquilo, eu gostaria que você fizesse isso, para olhar para o que essa pessoa que está na minha frente precisa, é um dos exercícios mais difíceis que nós, terapeutas, deveríamos fazer todos os dias. Entendeu? E deveríamos orientar os pais, que são ferramentas muito potentes no desenvolvimento dos seus filhos, para fazerem também. Então, é muito precioso, sem dúvida, quando acontece isso. E no seu exemplo, que foi extremamente rico, você trouxe algo na sua fala que eu chamo de ajustar as pontes de comunicação. Normalmente, o adulto, ele quer que a criança vá para, imagina, diferentes pontes, né? Então, tem uma ponte aqui, que é a minha via de comunicação do adulto, é uma fala estruturada, bem organizada, com pensamentos bem sequenciados. Eu tenho a via de comunicação da pessoa com TEA ou da criança com alguma dificuldade no processo de desenvolvimento. Aí o que a gente quer de cara é que a criança saia dessa ponte de comunicação e venha para a nossa. Por uma linguagem muito elaborada, estruturada, não, vamos lá, eu preciso que você venha para cá. Mas vale muito a pena a gente ir primeiro para a ponte de comunicação que ela já utiliza. Ou seja, se ela estava lá comunicando, indicando, batendo com a mãozinha na bola, alguma preferência, alguma busca, de repente sensorial, ou por uma ação que ela gostaria de receber sua, e você vai para essa mesma fonte de comunicação, pronto, já proporciona isso. Tá aqui, ela estava indo para lá, você não está diferente, você vai na mesma estação que ela, né? Então, Tonizou, oportuniza contato. Oi? tonizou os canais, né? Isso, perfeito. Né? Isso aí. E tem uma outra coisa também que eu acho legal nisso, são intervenções que a gente pode fazer à distância. No autismo, no TEA, né? A gente tem uma tendência, isso eu acho que todo adulto, quando vai brincar com a criança, de ser um pouco invasivo.
né? Então, já chegar propondo, já chegar pegando, já chegar puxando, mostrando aquilo que a gente já falou. E eu gosto muito de pensar que a gente precisa respeitar um pouco o espaço da criança. Imagina uma criança que mal me conhece, né? Eu sou terapeuta, estou chegando na vida dele ou dela, e aí eu preciso, de alguma forma, me mostrar confiável. E se eu vou chegando já, tomando aquele espaço, invadindo aquele espaço e trazendo para mim, imagina o quanto desagradável isso é. Imagina você adulta, chega uma colega de trabalho nova, por mais que você possa imaginar que ela é legal, mas ela já senta na tua cadeira, afasta tuas coisas, muda tudo de lugar, diz como é que tem que ser disposto os livros e as coisas em cima da mesa. Não funciona assim, na minha opinião, né? Para mim, tem uma coisa de respeito ao espaço e ao que aquela criança comunica naquele momento. Então, por várias vezes também, eu precisei ficar à distância, primeiro me permitir um olhar à distância, depois propor alguma coisa, se for o caso, se não for, também à distância, também ver o que ela está propondo. E isso realmente dá um estreitamento natural desse espaço. E, claro, aumenta as relações de confiança, aumentam muito, né? Depois que a gente dá essa possibilidade, né, de escuta também. É muito lindo isso que você colocou, porque só transparece algo que, na minha opinião, é base para toda e qualquer relação interpessoal. Respeito. Isso. Você está respeitando essa pessoa, né? A partir do momento que você faz uma leitura de sinais dela ali e que você percebe que, nossa, eu entrei na sala, ela ficou meio de costas para mim, continuou sem olhar para mim, só focada nos objetos que ela estava manuseando, né? Ela está dizendo para mim corporalmente, ó, oi, não quero nem papo agora, tempo. E quando ela recebe essa sua leitura respeitosa, né, ah, é muito gostoso, porque ela percebe que é respeitada e aí ela baixa o escudo, na maior parte das vezes, para poder ter um outro tipo de relação com você. Isso. A gente recebeu uma contribuição aqui também interessante da Azevedo.Sidneia. Ela colocou o seguinte: com esse excesso de tela, tanto para adultos quanto para crianças, percebo uma dificuldade ao brincar. Sou professora de educação infantil e percebo na prática. Muitas vezes preciso ensinar meus alunos como, ela não colocou o resto, mas acredito que seja como brincar, né? Interessante. Sim, bem interessante, né? A história dos modelos, né, que o Lincoln começou falando aqui. Cadê esses modelos que estão se perdendo no tempo das nossas avós? Eram passados de geração para geração, né? Alguns modelos de o que é brincar, de como se brinca. E, de fato, o que ela está colocando é real, né? A gente encontra crianças, independente de diagnóstico, que não tem referencial de brincar que não seja um brincar diante de uma tela, que eu não sei se a gente pode chamar isso de brincar, né? Eu gosto de chamar de entretenimento, de babá eletrônica. Ela está ali no entretenimento, na babá eletrônica. Ah, enfim, isso é uma causa multifatorial, né? Mas sem dúvida nenhuma com a pandemia acho que isso se agravou bastante, pelo menos aqui na minha região e com as famílias que chegaram para mim novas e acho que eu já acompanhava há muito tempo. A gente percebe uma relação clara de diminuição, especificamente das pessoas com diagnóstico de TEA, dos períodos de atenção compartilhada, quando elas têm uso excessivo de tela ou quando elas utilizam de forma atípica num determinado dia ou numa determinada semana. A gente percebe a relação assim muito direta no processo de apresentação de algumas habilidades e desenvolvimento. Ah, isso porque vai a tela, gente. Primeiro, a gente estava falando anteriormente sobre controle, né? Então vamos pensar no tablet, né? O tablet que está virando tão comum, um celular, dá um celular na mão de uma criança, né? Para ela manusear. A gente falou anteriormente, não sei se fez sentido para vocês, que controle é igual a conforto. Isso para qualquer ser humano. Se eu controlo, eu me sinto confortável. Então você tem lá uma tela, que o negócio por si só já é mágico, viu? Você toca, aumenta, tem som, tem luz, é lindo, né? E você controla aquilo ainda, você é quase um rei ali, com todas as suas vontades sendo atendidas de forma imediata, Nada viu? te frustra, né? Nada te frustra, nada te dá tudo perfeito. Pouquíssimas coisas, né? Quando acaba a energia, o Wi-Fi cai por conta disso, mas isso é eventual, isso não A é corriqueiro. bateria morre, né? Mas se torna muito difícil mesmo, porque é difícil da gente competir com esses eletrônicos. É o que eu normalmente oriento muito para as famílias,
E tento fazer isso, inclusive, na minha casa. Eu tenho um filho de 6 anos que até o momento tem desenvolvimento típico. É construir blocos de momentos, onde ele vai ter um momento de utilizar o eletrônico. Ok, vai, mas ele também vai ter outros momentos onde o eletrônico não está nem perto da gente, que é só que relação interpessoal, para que a gente não perca essas bases humanas, né, de desenvolvimento. Então é super importante a gente dividir o nosso dia e, de acordo com a sua pessoa, perceber o quanto essa exposição à tela está sendo benéfica ou não, porque tem muitas crianças com diagnóstico de TEA, por exemplo, que já chegaram para mim e aprenderam muitas habilidades a partir da tela. E aí pode parecer contraditório isso que eu vou falar, mas ele aprendeu, por exemplo, leitura global de várias palavras, alfabeto, números, várias coisas com a tela. Cantar, Só que né? pede isso, só que aí pede para ele fazer isso com outra pessoa. Sim. Não rola, porque na maior parte deles são coisas diferentes. Uma coisa é ele aprender conceitualmente que é aquilo, outra coisa é ele colocar na prática na arena social. Então o que a gente quer é dar essa oportunidade para essa pessoa. Só que fazendo isso, você só aprende a se desenvolver socialmente quando você está com outra pessoa. Não tem desenvolvimento social se você está sozinho com uma máquina. E tem uma coisa interessante também, que o brincar, ele propicia experiências, né, para o desenvolvimento, para a maturação de qualquer ser humano, né? Então a gente já tocou nesse ponto aqui. Experimentar coisas novas, experimentar brincadeiras. Se é uma criança, por exemplo, que é muito habituada a estar diante das telas e pouco está exposta a situações onde ela precisa ser desafiada, dificilmente a gente vai ter mais repertório de brincar. Então, é muito importante que ela seja desafiada. Eu tenho filhos já adolescentes, né? Então não tenho mais, mas eu lembro que quando eles eram pequenos, eu costumava não sair, como eu vejo algumas mães saindo de casa com filho, com uma sacola cheia de brinquedos, e hoje até cheia de eletrônicos, tablets e tal. Então, se eu ia levar eles, por exemplo, a um lugar que era um lugar dito de adulto, um restaurante, por exemplo, eu deixava que eles desenvolvessem o interesse por alguma coisa e, a partir daí, criassem uma brincadeira. Seja com o paliteiro, com né, o cinzeiro. Hashtag quem nunca. E eu acho que isso eu vivi muito na minha infância. Eu quis trazer para os meus filhos também a possibilidade de criar a partir do ócio, né? Eu vejo muitas crianças hoje com essa fala, é uma fala muito comum das crianças. Ai, que tédio, ai, que saco, não tem nada para fazer, né? E eu acho muito, muito cruel a gente, enquanto adulto, não dar a eles a oportunidade de estar no ócio e de criar, porque a nossa vida vai exigir isso da gente, né? Mais cedo ou mais tarde. Então, mamães que estão nos assistindo, por favor, deixem seus filhos no ócio em algum momento, porque o ócio pode vir a ser algo muito criativo, né? E a criatividade, ela é um exercício de flexibilidade, né, interessantíssimo, né? Para ser criativo, você precisa ser flexível, né? É uma coisa fantástica. Uma coisa nunca E vai falar. quanto mais você exercita a sua criatividade, ela é igual um músculo, mais você desenvolve ela. Tem pessoas que falam, nossa, mas eu não sou criativo. Se você não der o pontapé inicial, você não vai desenvolver. É igual o músculo que você vai para academia. Se você não for lá malhar, ele não vai crescer sozinho. Você ficar só olhando para ele crescer. Então você precisa botar a mão na massa, viu? Lembrar do tempo que era criança. Ser criativo e de errar, porque muitas vezes nós adultos vivemos muito isso. Não, e se eu falar tal coisa, vão dizer que é loucura da minha cabeça, né? Não, então, assim, muito cuidado com isso, porque às vezes a gente tolhe as próprias crianças por estarem expressando um comportamento mais criativo, mais ousado, né? Típico, às vezes, da idade, e a gente diz, não, isso aqui você não pode fazer, isso aqui você não pode pensar. Quem somos nós, né, para dizer que o outro deve ou não pensar? E a gente acaba tolhindo ideias, né? Vou dar um exemplo aqui bem corriqueiro sobre o que você está colocando. Eu atuo nessa área já tem mais de 15 anos. E aí, agora com a pandemia, tinham crianças que adoram bolha de sabão. Mas eu não podia soprar a bolha de sabão, por razões óbvias, né? De máscara e tudo mais. E aí, uma dessas crianças, 8 anos de idade, sobe no espaldar com o pote de bolha de sabão. Eu já tinha falado para ela que se ela quisesse fazer, ela até poderia, mas eu não poderia. Só que ela não estava conseguindo fazer o número de bolas que ela gostaria. E olha só, ela foi, pegou a bolha de sabão, subiu no espaldar, que é aquela escada que fica presa na parede,
eu poderia dizer, não, desce daí, não vai fazer isso. Ou, não, não, Ah, não. Ela pegou, subiu com a haste, molhada de bolha de sabão, que fica ao lado, né? A escada espaldar, ao lado do ar-condicionado. Me pega e coloca a bolinha, a haste. E, gente, 15 anos de prática, eu nunca pensei nisso. Saiu assim, ó, 20 bolas de uma vez só de sabão. Falei, cara, que descoberta incrível! Eu posso fazer pra você? Aí ele deu na minha mão, pronto, aqui, ó, tum, lá no ar-condicionado, 50 bolas na sala. Uma diversão, assim, uma descoberta Resolveu. impressionante. Exato, que só se deu através do quê? Dá oportunidade para a pessoa te surpreender, né? Verdade. isso. Perfeito. Ah, Eu acho muito bacana isso que vocês estão falando, que eu faço psicologia, né? E eu estou numa disciplina agora de estágio, né? De práticas. E aí, o meu paciente agora, né, da disciplina, eu achava, ele ficava meio entediado quando a gente aplicava os testes. Aí, quando a gente estava aplicando os cubinhos do Visc, eu achei muito interessante porque o cubinho é vermelho e branco, né? Aí ele disse que era uma pokebola. Isso aqui é uma pokebola. Eu vou pegar uma pokebola e vou botar em cima da pokebola. E para sair daquela dinâmica do teste, ele começou a criar um contexto ali do ela Pokémon. disse que era aquele teste. Entendeu? E aqui é a minha pokebola. Isso é fantástico, né? A gente fica até, oh, não, vamos voltar aqui. Mas não dá. É fantástico. A Azevedo Sidneia falou, eu não faço competição com as telas, elas que competem comigo. Sou muito palhaça. O ponto é conquistar a criança, mas depois disso é só encantar cada vez mais. Interessante, né? Ah, ótimo, ótima observação, Azevedo Sidney. Então, uma coisa que eu costumo falar é o seguinte: a atenção nunca deveria ser solicitada, a atenção deve ser conquistada. O que eu mais vejo são pessoas querendo solicitar atenção. Ei, Chico, olha para cá, fulano, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Se você já se pegou falando repetidas vezes o nome da criança, ou estalando o dedo, olha aqui, para o que você está fazendo. Você está solicitando a atenção dela. Você deve tentar conquistar a atenção dela. E aí, Isso. como a gente conquista a atenção da pessoa? Utiliza os elementos expressivos do seu corpo. Principalmente com pessoas com TEA, isso ajuda muito. Utiliza a sua voz, sua face, o seu corpo, sua expressividade, para dar motivos para essa pessoa querer olhar para você. Então, quando a gente faz isso, de certa maneira, a gente não precisa solicitar a atenção, a gente conquista. Isso. Ninguém precisa ser goela abaixo, digerido goela abaixo, né? Isso é muito, muito ruim, né? É muito bom que haja uma parceria nessa relação, né? Então, que legal poder se expressar corporalmente, poder se expressar com o corpo, com toda nossa capacidade de expressão, que é muito maior do que a fala, por exemplo. Às vezes a gente acha que é só fulano, 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 olha para mim, olha para mim, olha para mim. É muito mais do que isso, né? Se fosse assim, a gente estaria limitado, aquelas crianças que não ouvem, que não falam, e não é isso. Nós somos muito mais do que isso. A comunicação, ela é muito maior do que isso. E para mim passa basicamente pela empatia. Se não existe empatia, a gente não comunica, a gente não se expressa e a gente não é escutado. Então, se eu não sou escutado, não faz sentido estar naquela relação, né? Perfeito, gente, perfeito. Acho que tem muita gente encantada com essa live, assim como eu tô, né? Olha o que o Edgar trabalha com a gente lá na Neuropsicocentro, né? Se diverte com a gente lá na Neuropsicocentro, que a gente trabalha, mas a gente se diverte muito lá. E aí o Edgar falou, meu Wi-Fi tá tremendo com esse trio de peso nessa live. Olha que bacana. Aí Edgar pediu para Clarissa, fala da contribuição da psicomotricidade relacional no desenvolvimento do autista. A Clarissa já citou um pouquinho sobre isso, Edgar, você está um pouquinho atrasado. Eu já citei, mas vou falar um pouco mais, porque isso para mim é só prazer, só alegria. E trazer a psicomotricidade pura e simples para dentro do atendimento do paciente com TEA foi algo muito inovador, né? E a gente tem desenvolvido isso a cada dia. Eu gosto de dizer que a gente não tem nada pronto, a gente vai construindo. Nós, profissionais, o Edgar, inclusive, tantos outros colegas que trabalham com a gente, psicomotricistas, a gente vai construindo isso para que a sessão flua melhor, né? Então, a psicomotricidade, ela trouxe uma possibilidade de socialização muito rica para as crianças. Então, trazer para a terapia um espaço coletivo, um espaço de brincar livre, um espaço de expressão é extremamente rico. A princípio, a gente ficava se questionando como é que eu vou fazer um grupo só de crianças
com diagnóstico de TEA e sem ter crianças típicas, esse tal desse modelo, como é que vai funcionar. Mas acho que a gente já até conversou um pouco sobre isso hoje. Todos nós temos modelos a oferecer. Não dá para dizer que é o modelo da criança típica que vai ajudar a criança atípica. Não existe isso. Todos nós, independente de diagnóstico, temos algo a oferecer para o outro e somos modelo para esse outro. Seja se eu for adulta, se eu for típica, se eu não for, se eu falo, se eu não falo, se eu sou mais agressiva nas minhas interações, se eu sou mais passiva. Enfim, nós temos muito a oferecer. E quando se propicia isso através do brincar, aí a gente vê a riqueza que é estar e proporcionar para as crianças esse tipo de espaço. Muito bom mesmo. Eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, né? E normalmente é um padrão meu de pensamento. Sempre que eu estou explanando ou conversando sobre algum tema, eu fico pensando em perguntas que eu já recebi, para poder ajudar até mesmo as pessoas nesse processamento das informações que por vezes são novas, são diferentes. E tudo que eu estou falando aqui com você, ninguém precisa concordar, não. É só o que faz sentido para mim, né? E pode fazer sentido para o outro ou não, e tá tudo bem, a gente não briga por causa disso. Uma das formas mais deliciosas, na minha opinião, de se promover a empatia, que você colocou muito bem, tem um estudo científico que é baseado numa ação que se chama brincadeira paralela imitativa, que é o ato de você brincar em paralelo a uma pessoa, mas sem estar diretamente chamando a atenção dela. É o mesmo efeito de que, imagina, sei lá, você gosta de que livro? Gosta de que gênero de leitura, por exemplo? Ah, vamos lá, de aventura. Eu gosto de Pronto. terror. Terror. Então imagina que você está lá no intervalo do seu trabalho, lendo um livro de terror, você de aventura, você está abrindo o seu livro lá, está lendo a Maradona lá, tomando seu café, se você é do café, se você é do suco, tomando seu suco. E aí senta uma moça na mesa ao lado que abre o mesmo livro que o seu, até a edição é igual. Livro de terror para você e o seu livro de aventura. O que naturalmente você faz? Ah, eu fico curiosa e olho logo imediatamente para ela e começo a puxar assunto sobre o livro. Eu também. Mesma coisa. Pronto. Aí, agora transporta essa analogia para a realidade que a gente tem de desejo de interagir com uma pessoa com diagnóstico de TEA. Tá lá a pessoa com TEA, sei lá, pegando um monte de blocos e empilhando um em cima do outro. Se eu, em paralelo a ela, no campo de visão dela, mas não de forma invasiva, a alguns metros dela, eu me coloco numa postura que ela consiga me ver. E eu, de verdade, tento pegar ali os meus blocos e falar, ok, eu vou lembrar, eu já fiz alguma coisa com blocos na vida. E eu começo a empilhar os blocos também. Talvez ela pare de olhar para o livro dela e olhe para o meu livro, fazendo exatamente o que vocês falaram do comportamento de vocês. E aí o que ela está fazendo? Ela está tendo uma iniciativa social espontânea. Ela está apresentando uma das habilidades que é mais desafiador para a maior parte das pessoas com TEA, que é tomar a iniciativa para ter uma conexão social. Se ela já olhou para os meus blocos, então você, papai e mamãe, o profissional, segura a onda aí, respira fundo, ela já observou, pronto, demonstra agora toda a sua felicidade por ela estar observando em paralelo, e nisso você pega aquele jargão, né, que o exemplo fala mais que 1000 palavras, né? Você, ao invés de falar para ela que você ama ela, que você está disponível, ou que você gostaria muito de brincar com ela, você demonstra. E como que você demonstra? Fazendo isso. Brincando em paralelo. Talvez ela se aproxime de você porque ela percebe que você está gostando do mesmo que ela. E aí nasce a atenção compartilhada. E a partir disso, você vai dando ideias, daqui a pouco ela vai acrescentando também, e a coisa já toma outro rumo. Diferentemente daquela postura de que se eu já entro no espaço, ela está lá montando os blocos, eu já quero interferir na brincadeira dela, eu já quero dizer o que ela tem que fazer com aquele bloco, ou eu Já quero quero derrubar. sugerir algo Oi? novo. Como o adulto já está querendo sugerir algo novo, né? Algo bem inusitado. E a criança não está muito afim, não. Você não entende que ela não está muito afim. Você já acha que, poxa, é porque ela não sabe brincar, ela está em deficiência. E, na verdade, não, ela não está afim naquele momento desse tipo de proposta. Pode em outro momento estar, né? Perfeito. A gente recebeu uma outra pergunta interessante que eu vou até colocar aqui na tela para vocês.
é o seguinte, a Simone Carvalho, ponto PC, pergunta sobre manejar a socialização quando surge conflito entre uma criança no TEA e outra não. O que vocês podem falar sobre isso? Então, uma pergunta muito aberta, viu, Simone? Que eu acho que depende muito de qual conflito, depende da etapa de desenvolvimento de ambas pessoas, né? Normalmente, sempre que existe um conflito, e eu estou ali como mediador desse conflito, eu tento primeiro ver se elas conseguem se entender. Eu não me antecipo a qualquer tipo de evento, é claro, desde que a segurança não esteja em risco. Então, eu vou deixar para ver primeiro, obviamente monitorando como elas vão se resolver a partir daquilo. Talvez elas se resolvam sozinhas, talvez não. Talvez elas precisem, de fato, de uma mediação. E aí, como essa mediação se dá, depende muito da circunstância. Depende muito do evento que acabou de acontecer ali. E é legal a gente ter sempre em mente o não favorecimento da pessoa com autismo por conta do diagnóstico, por exemplo. E o oposto também é válido, né? Não penalizar a pessoa com autismo por conta do diagnóstico dela. E a pessoa, e vice-versa. Tudo isso que eu falei para a pessoa com autismo, dá para você jogar para a pessoa de desenvolvimento típico. Então, acho que é legal ter, eu penso muito dentro desses parâmetros, né? Eu gosto de falar também que são oportunidades riquíssimas, é um verdadeiro laboratório quando uma criança entra em conflito com outro, independente de TT ou não TT. A gente vê isso muito quando a gente tem 2 filhos, né, 3 filhos ou mais. Irmãos, isso é muito comum e eu gosto muito de dizer isso para os pais. Oportunize seu filho a entrar e a sair de uma situação de conflito, porque ele vai precisar disso algum dia, né? Então, se você é adulto, está todo tempo mediando os conflitos, intervindo, dizendo quem está certo, julgando quem está certo e quem está errado a partir da sua ótica, é muito complicado, porque você não vai permitir que a criança tenha esse tipo de vivência, de experiência tão rica para o futuro dela e para o desenvolvimento dela. Né? Então, mesmo sendo uma criança com diagnóstico de TEA, não subestime a capacidade de uma criança, seja quão grave for o caso dela, de se resolver, de encontrar saídas, de encontrar soluções dentro de um conflito, por exemplo, com uma criança típica, que é o que a colega aqui está trazendo. Então, muitas vezes, a gente vai já tentando trazer um conceito pronto, né, de que ele é mais frágil, de que o outro é mais forte. Não existe isso. Então, concordo plenamente com o Lincoln. Na nossa prática, é muito comum que a gente pare, espere, observe, dê oportunidade, né, para ambas as partes encontrarem saídas, obviamente, contanto que não seja uma relação desigual, contanto que não seja uma relação que envolva agressividade física ou violência, enfim. E até falando de agressividade, eu acho interessante, porque a agressividade muitas vezes vai aparecer nesse contexto aí, né? E aí eu vou ser até um pouco mais ousada. Muitas vezes, quando eram crianças menores que se comunicavam muito mais com estratégias mais agressivas, por exemplo, puxar cabelo, beliscar, até morder, a gente vai monitorando isso até certo ponto, porque ali também é uma forma de comunicação. Então, dependendo da idade da criança, a agressividade também ela não precisa ser totalmente afastada. Então, a criança às vezes insinua um determinado movimento de puxar o brinquedo do outro, aí você diz, ai, que injusto, ela foi lá e puxou o brinquedo do coleguinha, né? Não, então tem que dividir, o brinquedo é dos dois. E esse coleguinha que foi, de quem foi retirado o brinquedo, como ele reagiu? Será que ele ficou passivo a isso? Será que ele só chorou e ficou olhando para você, esperando que você fizesse algo por ele? Por que não estimulá-lo também a ir em busca desse brinquedo, desse objeto que é tão desejado por ambos? Então, acho que são tantas oportunidades que surgem numa situação de conflito, que obviamente dentro da brincadeira isso vai acontecer, seja em casa entre irmãos, como eu coloquei, seja no parquinho do colégio, seja dentro das terapias coletivas, que não tem como a gente fugir disso, né? E eu gostava muito de falar para os pais, que bom que vai acontecer isso. Que bom que em alguns momentos ele vai levar um empurrão, ele vai se levantar, ele vai ser o que vai empurrar, né? Então, assim, isso é necessário. E dependendo da idade, mais ainda, porque são estratégias de comunicação também que não podem ser simplesmente rejeitadas por nós adultos. Isso é viver, né? É Perfeito. viver. E é muito legal porque isso diz muito do atual momento da nossa sociedade, né? A gente tem pessoas que não têm inteligência emocional para poder fazer o que você acabou de narrar.
sair e entrar de conflitos, processar determinadas frustrações, mas porque os adultos, em geral, ao longo desses anos, vêm se antecipando tanto num zelo excessivo em muitas circunstâncias que gera o não desenvolvimento dessa capacidade de inteligência emocional para manejar algumas questões. Uhum. Perfeito. Gente, a gente já está perto da nossa hora de finalizar, Ah, infelizmente, porque tá Passou muito legal. rápido. Mas eu queria finalizar com uma perguntinha que o Edgar fez. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Edgar perguntou o seguinte: como manejar, por meio da brincadeira, os conflitos da pré-adolescência e na juventude? Vocês têm dicas? Porque a gente falou também muito de infância, né? Acho bacana a gente falar um pouco sobre essa pré-adolescência aí. Olha, para mim é uma pergunta ampla de novo, né? Se fosse um exemplo mais vertical sobre um pré-adolescente, né, que estava com essa dificuldade, ou com aquela, ou com esse ou aquele perfil, seria mais fácil de responder. Mas, por exemplo, eu precisaria saber que tipos de conflitos, mas é claro que existem brincadeiras que você pode, aspas, provocar, né? Isso de alguma maneira num ambiente controlado, dentro de um processo terapêutico, para que a pessoa possa vivenciar aquela frustração, de repente, de uma forma que ela consiga suportar e talvez ela consiga encontrar processos para que ela mesma, ok, eu não gostei disso que aconteceu aqui, mas eu vou continuar aqui. Beleza. Tem um pré-adolescente que eu acompanho na minha sala, no processo terapêutico, e que no início do trabalho eu não conseguia falar em muitos momentos, porque ele, às vezes, para terminar de falar, ele fazia uma pausa muito longa. E eu achava que ele já tinha terminado. E aí, quando eu simplesmente fazia, ele, para! Você não está deixando eu terminar de falar! Vocês imaginam a dificuldade dele na arena social. Então, uma pessoa que chegou nessa forma, que eu não conseguia respirar mais profundo, que ele achava que eu ia externar alguma coisa em relação ao pensamento dele. Então, gradativamente ele foi amadurecendo e crescendo. Mas hoje, por exemplo, quando tem alguma frustração, com algumas brincadeiras mesmo, né? Brincadeiras que para ele estimulam a competitividade, que é uma das áreas de dificuldade dele hoje na pré-adolescência. E aí vocês imaginam dificuldades na arena social, né? Se a pessoa tem dificuldade com a frustração relacionada à competição, na pré-adolescência, que é onde o pessoal está bombando de empoderamento, de que um querer apresentar mais os seus talentos do que o outro, enfim, autoafirmação, e aí ele com essa dificuldade. Brincadeiras em sessão, ele se frustra e aí, ok, dou o tempo dele de processar a frustração dele, ele pensa sobre o que aconteceu. Edgar, eu sei que eu estou te falando de forma muito ampla, mas depende muito da circunstância. Tenta pensar em brincadeiras que vão favorecer a principal área de desafio que ele tem, que você nomeou como conflitos da pré-adolescência. E aí eu trago também para o que a gente já falou aqui, né? O desenvolvimento de um repertório social, inclusive nas situações de conflito. Isso não é diferente para pré-adolescente, isso não é diferente para nós adultos. A gente está sempre em processo de aquisição, né, desses repertórios. E quantas vezes a gente, já adulto, para e diz: agora eu preciso aprender a calar, estar me defendendo, em vez de estar, né, retrucando o tempo todo. Então, o pré-adolescente, a palavra já diz, né, ele está em fase de desenvolvimento, ele é pré ainda, ele está em fase de conquista, de aquisição de muitas coisas. Então, é menos comum a gente encontrar nessa fase, por exemplo, a agressividade física que eu comentei com as crianças menores. É mais esperado que venha uma agressividade verbal, aí aparecem os xingamentos, né, aparecem essas dificuldades, essas ranhuras, né, na comunicação. Mas eu entendo também que fazem parte e que, assim como eu preciso me distanciar e permitir que a criança encontre alternativas para aquele conflito, o adolescente também precisa encontrar, lógico, respeitando os limites óbvios, né, de integridade física e moral daquela parceria que está acontecendo. Então, eu não fugiria muito, não. Eu acredito que os pré-adolescentes e adolescentes, e jovens, e nós adultos, incluindo, precisamos também de adquirir esse espaço e lidar também com esse novo repertório que surge a cada momento e a cada fase da vida. Às vezes a gente escuta pessoas já na terceira idade, na melhor idade, né,
comunicando isso. Nossa, o quanto hoje eu sou diferente. Eu aprendi a me comunicar e a lidar com conflitos de uma forma diferente. E eu acho que é isso. A vida é o tempo todo essa transformação e essa aquisição de novos potenciais, vamos chamar assim, né? Perfeito, perfeito, gente. Para finalizar nossa live, eu queria muito, muito, muito agradecer a presença de vocês dois, Lincoln, Clarissa. Foi uma live linda, incrível. A Silviane até, que é, né, nossa outra sócia-diretora, mandou uma mensagenzinha aqui que eu achei que resumiu muito bem essa live, né? Ela disse o seguinte, essa não foi uma live sobre brincar, mas sobre amor. E é muito verdadeiro, né? Vocês trouxeram o amor aí em cada palavra. Foi muito bacana, gente. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Imagina. Mais uma vez, a Janine, pelo carinho, e a todos que estiveram aqui presentes, né, nesse momento. E é tão prazeroso que passa rápido, né, Lincoln? Oh, foi super rápido, viu? Adorei trocar com vocês, é muito gostoso. E é bom, né, falar do que a gente ama mesmo, do que a gente gosta de fazer. Enfim, eu espero que de alguma forma isso possa plantar dúvidas na cabeça das pessoas, chamar atenção para outras áreas, né? Obrigado mais uma vez pelo convite e por a oportunidade de levar a informação. Perfeito. E você está convidado, viu? Sempre que você quiser vir aqui, nas nossas lives, nos nossos simpósios, né, Clarissa? Isso, e até nos visitar, se quiser. Olha, tem algumas famílias já na agenda para visitar no ano que vem em Fortaleza, viu? A gente faz contato para alinhar, viu? Exatamente. A Silviane está aqui dizendo, Lincoln, quando vier a Fortaleza, venha nos conhecer também. Exatamente. Vamos entrar a gente te aguarda. Não é? Pois beleza, muito obrigado, pessoal. viu? Muitíssimo obrigada. Boa noite para vocês, viu? E obrigada a todo mundo que assistiu a gente até agora, porque, assim, gente, com as contribuições de vocês, a conversa fica ainda mais legal. É super importante. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Beijos.